Espero que todos estejam me escutando bem. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem para a gente no bate-papo, quem estiver aqui na rede Conferência Web RNP. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, no canal do Maravista RJ, no YouTube. Agradeço a presença de vocês. Aproveito para lembrá-los de seguir-nos no Facebook e no Instagram. A gente tem arroba aqui no nosso painel. E hoje é o Dia do Oceano, dia 8 de junho, e é uma data importante, não só pela importância que os oceanos têm, a gente vai falar sobre isso hoje, mas porque é um dos últimos momentos preparatórios para a gente começar a década do oceano, que foi organizada, né, pensada pela Organização da ONU, para se promover a cultura oceânica, porque nós temos a importância do oceano dentro da Agenda 2030, que foi um plano de ação estabelecido pela ONU em 2015 para erradicar a pobreza, proteger o planeta, e contendo 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e tornar os oceanos limpos, saudáveis, resilientes e seguros, além de produtivos, é uma forma de pensar o oceano de forma sustentável. Daí a ideia de se pensar na década do oceano. E aí, para isso, a gente reuniu algumas pessoas que a gente acha que desenvolvem trabalhos importantes dentro dessa temática do oceano. E, para dar início, eu vou começar chamando a professora Flávia Lins Barros, do Departamento de Geografia da UFRJ. Ela é geógrafa de formação, fez mestrado também na geografia, trabalhando em projetos voltados para a área ambiental e socioeconômica, em projetos de subsídio ao zoneamento ecológico econômico, dentro do estado do Rio de Janeiro, trabalhando no Atlas de Sensibilidade Ambiental, e ela desenvolve pesquisas dentro do escopo do Laboratório de Geografia Marinha, do Departamento de Geografia da UFRJ. Também é líder do grupo de pesquisa Geografia Marinha e Gestão Costeira Integrada, e então vou pedir para a professora Flávia começar a falar um pouco para a gente sobre o Maravista. Olá, pronto. Boa tarde, gente. Espero que estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa, me falem também, né? Eu queria dizer que é uma ótima oportunidade, né? A gente está aqui nesse dia do oceano, comemorando esse dia com uma live que foi organizada, na verdade, pelos alunos, estudantes e pela Breila, que acabou de falar, que já é doutora, né? Recém-doutora. Do Projeto Maravista, né? Então, eu queria agradecer a equipe do Projeto Maravista por ter tido essa ideia de fazer esse evento e ter organizado tudo. Então, especialmente o João Prudente, a Júlia Valentim, que vai falar em seguida, né, e a Breila, estavam à frente disso desde o início e fizeram uma ótima divulgação, enfim, cartazes muito bacanas. E espero que todos aproveitem. Então, eu queria falar um pouquinho, só rapidamente mesmo, minha fala é curta, né? Eu sou coordenadora desse projeto de extensão chamado Projeto Maravista, e, além disso, né, esse projeto está no âmbito do Laboratório de Geografia Marinha da UFRJ, onde eu estou coordenadora desde 2014. E o Projeto Maravista é uma projeção, né? Então, ele difere um pouco da pesquisa, mas ele, na verdade, lá no nosso caso, ele é muito imbricado com a pesquisa, que é a ideia da extensão, né? Ter essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A outra ideia que a extensão tem é da gente chegar na sociedade de alguma forma, né? Promovendo atividades interdisciplinares, educativas, culturais, de pesquisa mesmo, né? E até de gestão, de uma maneira que a gente possa transformar, de alguma maneira, né, a relação entre universidade e sociedade. Então, o projeto de extensão Maravista, ele surge quando a gente começa lá, 2 anos atrás, mais ou menos, é um projeto bem recente, né? A gente começou a perceber que a gente precisava monitorar as praias de uma maneira mais próxima. A gente já fazia monitoramento de praia, de granulometria, né? A gente estava indo à praia para entendê-la, entender a geomorfologia, como muda as praias, enfim. Mas a gente, às vezes, tinha dificuldade de entender essas mudanças, porque a gente não está na praia todo dia, né? E aí a ideia surgiu no sentido da gente pensar como a gente poderia ter
informações mais próximas à praia, de pessoas que estão na praia todo dia, ou quase todo dia. A gente se inspirou inicialmente num projeto chamado Sentinelas do Mar, que é um projeto do Eloy Mello, antigo, da década de 90, que trabalhava com uma rede de surfistas no Brasil para levantar dados de ondas. E aí a gente pensou, bom, a gente podia fazer uma rede de observadores locais para levantar não só dados de ondas, né, dados do mar, por isso aí o mar à vista, né, a gente olhar para o mar, mas também os dados da própria praia de maneira bem diversa. E aí a primeira ação que a gente teve foi justamente tentar já começar o projeto de maneira já interligada à sociedade, porque a gente fez os nossos questionários, né, o que a gente pretendia levantar, já fizemos em conjunto com os usuários. A gente foi nas praias e começamos a entrevistar os comerciantes das praias, tanto os ambulantes como os donos de barraca, né, os vendedores dos quiosques, os professores de atividades esportivas, por exemplo, em Copacabana, a gente tem stand-up paddle, escolas de surf no arpoador. E a partir dessa conversa com esses usuários, a gente estabeleceu um formulário para começar a coletar dados, formar essa rede, já pensando nessa troca, né? Com o tempo, né, a gente tem pouco tempo, como eu falei, tem mais ou menos 2 anos esse projeto, a gente foi vendo que tinham outras frentes que a gente podia atuar, né? E, então, hoje, o Projeto Maravista, a Júlia vai apresentar mais um pouco os objetivos, as ações que a gente já está fazendo, né? Hoje, eu diria assim, a gente está agora experimentando um momento muito diferente de isolamento social, em que a gente teve que ficar, né, em nossas casas, e as praias foram, no mundo inteiro, praticamente, foram fechadas. Agora começa a retomada, e isso impôs para quem estuda com praia, com zona costeira, vários desafios para se pensar, tanto do ponto de vista da própria pesquisa, né? Como é que a gente vai fazer a pesquisa agora? Né? Como é que a gente vai monitorar as praias agora? E aí o fato da gente ter pensado numa rede de pessoas que vão às praias todos os dias, essas pessoas não estão indo às praias todos os dias, mas a gente conseguiu fazer uma rede virtual com algumas dessas pessoas para poder acessá-las e entrevistá-las virtualmente. Né? E, por outro lado, além do desafio da pesquisa, que a gente não pode mais ir lá levantar os dados, né? Tem todo o desafio de como vai ser ambientalmente, socialmente, essa retomada das praias. Como é que a gente vai fazer para voltar às praias? Então, eu acho que agora a gente tem aí no Projeto Maravista essa oportunidade também, através desse, de tantos outros projetos que a gente tem importantes nessa área da ciência do mar, repensar o uso das praias, né? Como a gente vai voltar, tanto do ponto de vista da saúde da população, como da saúde ambiental, né? Afinal, a gente viu com essa Covid, né, o quanto que a natureza estava precisando de um descanso, de alguma forma. Muitas imagens, né, das praias completamente vazias, se recuperando ambientalmente, e agora que está sendo liberado novamente, como é que vai ser esse retorno? Então, hoje o que eu queria falar era bem rapidinho mesmo, era, assim, marcar o Dia dos Oceanos, agradecer a equipe do projeto, né, que teve essa ideia, e ouvir um pouco, aprender com os nossos convidados, que eu acho que vão trazer várias colaborações interessantes. A Júlia, ela é aluna de graduação do curso de Geografia da PRJ, ela estuda Economia de Praia, estando vinculada ao Laboratório Território e Cidadania do Instituto de Geociências, né, do curso de Geografia, e ela é estagiária do projeto de extensão do Maravista desde 2018. Então, desde o início do projeto, ela vem trabalhando. Então, é uma boa oportunidade, né, ela falar do projeto para a gente. Então, Júlia, passo a palavra a você. Olá, pessoal. Eu vim falar aqui. Eu sou Júlia, né? Eu faço Geografia. Sou estagiária do Projeto Maravista, como a Brila já falou. E eu vim explicar um pouco mais sobre o projeto. O projeto existe desde 2018 e, como objetivo, ele pretende formar uma rede de observação participativa para monitorar as condições do ambiente praial. A ideia é que esse monitoramento seja feito pelos usuários das praias, como, por exemplo, barraqueiros, surfistas, ambulantes, banhistas, salva-vidas, pessoas que estão na praia rotineiramente. A equipe do Maravista, ela também está preocupada com a troca de conhecimentos com esses usuários. Então, a gente sempre entrevista essas pessoas e perguntando como as mudanças da praia interferem na vida deles e no trabalho deles, o que eles observam da praia, que mudanças eles percebem, e já que alguns deles estão ali há muitos anos, como barraqueiros, barraqueiros que estão na praia há 40 anos.
Mas, para além dessa vertente do monitoramento, o Maravista também atua na educação ambiental da população. A gente está preocupado em sensibilizar o olhar das pessoas para um ambiente praial, levar para essa população algumas explicações sobre como funciona a dinâmica da praia, né? Sobre as dinâmicas da praia. Mas por que devemos monitorar as praias, né? Qual a relevância disso? As praias têm um alto valor ambiental, recreativo e econômico para a nossa sociedade. Ambiental no requisito de ter uma ampla fauna e flora, recreativa por ser um local de lazer, de práticas esportivas e também turístico, e econômico por ter um alto valor imobiliário, né? E também abarcar a economia de praia, que é a fonte de trabalho e de renda de muitas pessoas. Mas, para além disso, as zonas costeiras são ambientes de grande variabilidade física. As praias mudam, e às vezes muito, diariamente, semanalmente, mensalmente, ao longo dos anos. Eu trouxe exemplos de eventos que modificam a praia. Em abril, na praia o litoral carioca foi atingido por uma ressaca, e eu trouxe foto da praia do Leblon, em que a ressaca extrapolou a faixa de areia, quebrou quiosques, acertou carros e prédios. Também outros eventos que afetam a praia e também afetam os usos é a erosão costeira. Na Praia do Arpoador, por exemplo, essa foto é de 2017. Há épocas do ano em que a praia fica sem areia, há um déficit, há uma perda de sedimentos, e fica impossibilitado o uso econômico da faixa de areia e o uso recreativo. E também trouxe como exemplo a Praia da Macumba, que essa foto é de 2017, no qual o mar sempre engole o calçadão e destrói ele. Então, é importante a gente compreender o comportamento da praia, das praias arenosas no Rio de Janeiro, entender suas dinâmicas físicas, os efeitos desses eventos de ressaca nas orlas, como as mudanças climáticas, assunto tão em voga hoje em dia, afetam a praia, e também como nós, seres humanos, interferimos nesse ambiente, e às vezes negativamente, né? Então, é necessário a geração de dados sistemáticos e a longo prazo sobre a morfodinâmica praial e o clima de ondas. E é nesse ponto que o Maravista entra. O monitoramento participativo que a gente propõe é feito pelo uso do aplicativo Viconsaga. Ele está disponível para Android somente. Então, a ideia é de que qualquer pessoa possa baixar o aplicativo e ser um colaborador. Então, você vai lá, baixa, faz o login, como vocês veem aí, Maravista RJ, a senha é Maravista RJ, e preenche um rápido e pequeno formulário. Só é necessário que a internet esteja ligada e o GPS do celular também. Eu trouxe exemplo de como é o nosso formulário, algumas categorias que temos. Então, é perguntado sobre a agitação marinha, velocidade do vento, poluição do mar, poluição da areia, densidade de pessoas, atividade comercial e as atividades que estão acontecendo na praia. Também altura de ondas. Então, a ideia é de que qualquer pessoa possa utilizar esse aplicativo e ajude nesse monitoramento dessa área tão valorizada para a nossa sociedade. Atualmente, a gente já tem contribuintes, colaboradores, temos alguns usuários que, quando vão à praia, utilizam o aplicativo, e também temos o grupo Bandeira Azul, na Praia do Peró, em que todo dia eles fazem esse monitoramento pelo aplicativo, nos ajudando. A Paloma, mais adiante na live, vai falar mais sobre esse grupo, Bandeira Azul. Mas, como eu falei, a ideia do projeto não é só o monitoramento. A gente se preocupa muito com a educação ambiental. E a gente faz isso por intermédio de redes sociais. Nós temos o Instagram e o Facebook da página, vale a pena dar uma olhada, porque tem muita coisa legal. E a gente faz posts sobre as dinâmicas da praia. Eu trouxe 2 exemplos de post, esse primeiro sobre sedimentos, sobre areia, né? A gente explica, por exemplo, de onde é que vem a areia, por que as areias têm cores diferentes. A praia sempre teve areia? Então, a gente explica um pouco sobre essas dinâmicas. Mas a gente não foca só nos aspectos físicos da praia. A gente também está preocupado com os aspectos sociais. Então, nessa época de quarentena, nós estamos entrevistando os trabalhadores da praia, entrevistando virtualmente, no caso. Estamos falando com muitos barraqueiros sobre como a pandemia, como essa impossibilidade de trabalhar está interferindo na vida deles, né? Já que é fonte de renda única de muitas pessoas, a praia, né?
Então, tem um exemplo de post aí, com a entrevista da Janete, que é uma barraqueira lá do Leme, que colaborou com a gente. E a educação ambiental não é feita só pelas redes sociais. A gente participa de eventos abertos a público e eventos acadêmicos, e também participamos em atividades em escolas. Eu trouxe como exemplo o Dia do Oceano, em 2018, é um evento aberto a público, no qual teve várias atividades de muitos projetos muito legais, e a gente falou muito com a população, mostramos a ideia do Mar à Vista, conversamos um pouco sobre a visão das pessoas sobre a praia. Temos também as oficinas das sensações, que foi na própria UFRJ, no qual a gente recebeu crianças do fundamental e conversamos sobre educação ambiental, né? Conversamos sobre aspectos físicos da praia e também sobre a importância de preservar esse ambiente. E a gente também participa das atividades na Escola Municipal Professor Vieira da Fazenda, em Guaratiba. Nós, do Projeto Mar à Vista, junto com os professores de Biologia, Geografia, História e Música, a gente leva os alunos dessa escola no Manguezal. Essa escola, ela fica do lado da praia e o outro lado tem um mangue, então ela fica no meio desses dois ambientes. Então, a gente tenta trazer essa visão integrativa de praia e manguezal, praia e área de estuário. E também diminuir um pouco, às vezes, o preconceito que há, né, do ambiente de manguezal. De forma geral, é essa apresentação. Se você se interessou pelo projeto, se sentiu tocado, gosta muito de praia, seja um colaborador do Mar à Vista, baixe nosso aplicativo ViConsaga, faça o login, Mar à Vista RJ, e a senha Mar à Vista RJ. E também, quem for à praia e tirar fotos legais, pode marcar a gente nas suas fotos no Instagram. Só é usar o hashtag Mar à Vista RJ ou marcar o arroba da página na foto, que a gente recompartilha, a gente divulga a sua foto. E é isso, pessoal. Beijão. Bom, agora eu vou convidar a Paloma Arias Cordiales. Ela é coordenadora local, Bandeira Azul em Cabo Frio, técnica de saúde ambiental pela Associação de Educação Ambiental e do Consumidor, em Madrid, na Espanha. Ela é gestora ambiental, pós-graduada em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras, e é coordenadora de Educação Ambiental do Instituto Escola do Mar. Desde 95 até 2011, foi coordenadora nacional Bandeira Azul na Espanha. Então, Paloma, convido você a falar para a gente um pouco mais, então, sobre o projeto Bandeira Azul. Boa tarde, obrigada por convite. Boa tarde, meu nome é Paloma, como falou Bailey. Primeiro, gostaria de agradecer ao Projeto Mar à Vista e a Flávia pelo convite de hoje. Vou falar muito brevemente da Bandeira Azul. Vou focar na Bandeira Azul no Perú, que é onde agora eu estou trabalhando como coordenadora local, em Cabo Frio. O que é a Bandeira Azul? A Bandeira Azul é uma certificação. Além de praias, também é uma certificação de marinas e de embarcações deportivas. O programa Bandeira Azul o que promove es el desenvolvimiento sustentable en las áreas de agua dulce, marinas, como ya falei anteriormente. O programa desafía a las autoridades locales y a los gestores de la playa a alcanzar padrones de calidad en 4 áreas importantes. La calidad del agua, gestión ambiental, educación ambiental y seguridad. ¿Cómo comenzó a Bandeira Azul en el mundo? Comenzó en Europa en 1985 con 4 países. El problema en Europa es que esos 4 países son países turísticos y no había una directiva de aguas que tenía que ser cumplida, mas ninguém cumpría esa directiva. Entonces, esos 4 países decidieron que era Italia, Francia, España y Holanda,
decidieron crear un premio y así comenzó la certificación Bandera Azul. Comenzó para premiar lo que la ley ya falaba que tenían que hacer, que era la calidad del agua. Entonces, Bandera Azul tiene dos juris, que es el jury nacional, más o importante es un jury internacional, en el que están las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, está la Organización Mundial del Turismo, la Organización Mundial de la Salud. Ahí ustedes pueden ver todas las instituciones que están y componen a el jury Bandera Azul Internacional. Aquí un pequeño gráfico de cómo una playa puede candidatarse a Bandera Azul. Lo primero que debe es una certificación voluntaria. A prefectura puede falar. Vamos a ir a ver si podemos conseguir la certificación Bandera Azul. Se liga para la coordinación nacional. En el caso de Brasil está en Florianópolis, la coordinadora nacional es Leana Bernardi. Ella va a hacer una visita técnica para ver si se cumplen los 34 criterios Bandera Azul, más los 34 criterios se pueden cumplir en 2 años. O sea, va a haber una fase piloto en la va a hacer unas recomendaciones para que se puedan ir cumpliendo poco a poco esos criterios. Después, cuando la prefectura ya tenga subsanado esas recomendaciones, se presentará la candidatura. La candidatura, primero, tiene que tener un histórico de calidad de agua excelente. Es muy importante. Si usted va a optar por una candidatura corta, que serían 3 meses, o sea, al menos debería de tener 4 años, 20 muestreos. Si usted, como en Brasil, se puede tener la Bandera Azul anual, usted debería de tener 80 muestreos. Y esos muestreos tienen que dar en un global una calidad excelente. Entonces, yo quería hacer un apunte en la calidad del agua ahora que estamos en época post-coronavirus. ¿Por qué? Porque el día 8 de abril, en el seminario que tuvo en Bonn, la OMS, la Organización Mundial de Salud, faló que las playas, que no, el agua salgada no debería de estar contaminada con coronavirus o con el COVID. Les falaron si las aguas tienen una calidad excelente o buena, sería nulo o cuasi nulo que se pudiera en el agua tener el virus. Entonces, todas las playas Bandera Azul, tienen una calidad excelente. No tienen una calidad de buena, sino excelente, ¿ok? Entonces, yo puse aquí a Playa del Peró, para quien no conozca, está en Cabo Frío. Aquí tenemos la señalización y la bandera azul. Ok, aquí vemos que hacemos una analítica cada 20 días del agua con un laboratorio autorizado por el INEA. Los parámetros que el laboratorio analiza son físico-químicos y microbiológicos. Okay. Físico-químicos, el pH, óleos y fluctuantes. Y aquí el microbiológico, como ven, Escherichia coli, enterococos. ¿Cuál es el problema? Se planteó en un principio cuando Cabo Frío quiso a Bandera Azul, que hoy INEA solo analiza
enterococos. Entonces, nos tuvimos que buscar un laboratorio en el que el laboratorio fuese autorizado por la INEA y también analizara Escherichia coli. Aquí tenemos los parámetros. Otra ventaja que tiene a bandera azul es la señalización y la información ambiental. Los 6 primeros criterios son de información ambiental. Entonces, tenemos un panel donde você tem información sobre el código de conducta, o plano, las actividades de educación ambiental, o qué es bandera azul, todas las unidades de conservación que tienen el Cabo Frío o el Perú en nuestro caso. Aquí tienen toda la señalización. Y otro de los pilares fundamentales que tiene la bandera azul es las actividades de educación ambiental. Las actividades de educación ambiental son fundamentales. La bandera azul es otorgada desde una asociación, su nombre es Fundación de Educación Ambiental Global. Como ustedes pueden ver aquí, hicimos varias, estuvimos en mares limpos, algunas con escolares, también hemos usado drones como elemento de educación. Otras asociaciones, siempre tenemos una colaboración con otras. Ahora estamos con Mar a Vista. El año pasado con el proyecto Albatros, como ustedes pueden ver aquí. Ustedes también pueden ver aquí con el CTA, Animales Marinos. Además de todas estas actividades, la playa Bandera Azul tiene que tener unos servicios. Tiene que ser, al menos una playa del municipio, tiene que ser accesible para personas con deficiencia. Y tiene que tener seguridad, tanto seguridad en el mar, que en el caso de Bandera Azul en Perú son los bomberos los que están en la seguridad de la playa, y seguridad también en el arenero. Tenemos la Guardia Marítima Ambiental, tenemos la Guardia Municipal, tenemos la postura. Entonces, en este año, la semana anterior, el día 1 de junio, ya enviamos la candidatura de Bandera Azul para 2020-2021. Será el jury nacional, será en julio. Si nos pasamos ese jury en octubre, será el jury internacional. Y en noviembre, diciembre, será el nuevo avistamiento de la bandera. Si ustedes después quieren hacer alguna pregunta, muy obrigada por el convite. Minha apresentação terminou. Agora eu vou convidar a Ingrid, que já está aparecendo aqui. Ela é geógrafa, mestranda em Geografia pela FRJ, é integrante do Laboratório de Geografia Marinha, junto com a professora Flávia. Ela atua na área de pesca artesanal, percepção ambiental, conflitos socioambientais, e atualmente ela trabalha na Prefeitura de Maricá, no âmbito da economia solidária e gestão pesqueira. Então, Ingrid, a palavra é sua. Oi, tudo bem, gente? Boa tarde, me chamo, como ela me apresentou bem, claramente, né? Me chamo Ingrid Ribeiro, sou geógrafa, né, pela FRJ, trabalho dentro de toda a minha área, desde o IBGE, quando fui estagiária, dentro no âmbito da pesca artesanal, e nesse sentido eu quero apresentar para vocês algumas breves questões sobre esse tema, conversar um pouquinho bem no intuito de também introduzir um pouco essa dinâmica mais social dentro desse ponto de vista dos oceanos, que às vezes falta um pouco, né, a gente tem um pouco mais de dinâmica física e biológica, e os pescadores, eles são o principal grupo social, né, que estão presentes dentro
desses grupos. Então, dessa forma, o que eu gostaria de falar para vocês, primeiramente, é caracterizar a pesca artesanal de uma forma clara e bem específica, né? Como aqueles pescadores de pequenas embarcações, que são os principais donos de barco, autônomos, né, que trabalham com regime de parceria, utilizam pequenas e baixa tecnologia, né? E nesse sentido é interessante, principalmente pela diferenciação deles contra o pescador industrial, que é o pescador que está presente em toda a região costeira do Brasil, né? Uma característica muito interessante, além de ser um grupo muito peculiar, que está presente nos nossos oceanos, é a característica tanto da oralidade que eles passam de pai e a questão da geracionalidade, que passam de pai para filho, né? Então, uma coisa interessante a notar desse grupo, principalmente, que eles são a importância econômica deles e cultural no mundo. Primeiro porque a pesca artesanal, ela está hoje presente, principalmente nos países subdesenvolvidos, principalmente nos países subdesenvolvidos, como Indonésia, Tailândia, África, Brasil e dentre outros, né, diversos países da África. Eles são um grupo que são muito importantes para a subsistência de diversas comunidades. Se você pegar todo mundo, representa mais ou menos 4 milhões de trabalhadores diretamente, né? E além de 4 milhões de trabalhadores, representa mais ou menos 70% da produção para alimentação pesqueira do mundo. A grande questão para tratar mais ou menos aqui hoje é a questão, basicamente, deles serem, que eles são um grupo muito, que acabou, ao longo do tempo, sendo um pouco marginalizados, né? O que acaba sendo uma coisa muito complicada, porque ao longo do tempo que a gente vai percebendo, que ao longo da história, o Estado, principalmente pensando no nível Brasil, negligenciou esse grupo em diversos momentos, tanto no investimento na década de 70 na pesca industrial, com subsídios, quanto atualmente pelo que está acontecendo, basicamente, com o crescimento somente a partir do governo, até do governo Lula também, que foi esses grandes projetos de impacto de desenvolvimento, né? Porque antes disso, a gente vê que a pesca ela era uma pesca menor, presente em diversas comunidades, situadas em diversos pontos do Brasil. Quando a gente vê essa lógica desenvolvimentista, principalmente, a gente vai ver, basicamente, que vai começar a se criar grandes projetos, né? Como Belo Monte, como os portos, como outros, que vai ter uma... Oi? Só um minuto. O seu áudio está dando um pouquinho de interferência. Está com um pouco de ruído. Tá bom. Vai continuar. Qualquer coisa eu te aviso. Tá bom. Tudo bem. Então, voltando à linha de pensamento que eu estava um pouquinho, gente, desculpa o áudio, assim, porque eu estou na casa de um amigo, na verdade, aqui em Maricá é um pouco difícil essa questão da internet, então eu tive que ir na casa de um amigo para conseguir me falar um pouquinho com vocês. Então, o que vai acontecer atualmente é que a gente vai ver que com essas obras de desenvolvimento vai tendo grandes impactos nesses grupos. Atualmente, o CPP, né, que é a Comissão da Pastoral dos Pescadores, fez um relatório faz mais ou menos uns 2 anos, né, já falando desses impactos um pouco do desenvolvimento. A gente tem um grupo de geografia da pesca que trabalha exclusivamente com isso também, que vem denunciando também, até no nível dos direitos humanos, diferentes impactos, tanto desse crescimento portuário ou diversos outros crescimentos, diversas outras, né, questões. O que eu acho interessante, principalmente, é que esse desenvolvimento acaba expondo, no final, uma ideia de avanço do capital. Esse avanço do capital, ele tem um lado muito nefasto para esses grupos. De um lado, muita gente quer o desenvolvimento de diversas cidades, a gente quer o desenvolvimento ambiental desses locais, ambiental não, gente, desculpa. A gente quer o desenvolvimento desses locais, mas, por outro lado, esses grupos acabam sendo os principais impactados. E é daí que vem meu principal ponto de explanação, que é o crescimento das injustiças ambientais contra esses grupos de pescadores. No governo, atualmente no governo Bolsonaro, e com a questão do Covid, está mais impactada, a gente tem um grupo que está discutindo diretamente isso também, né? Essa questão de quais os principais impactos. Um dos principais impactos é que eles não foram segurados diretamente pelo seguro-defeso, nem por nenhum outro benefício direto ao pescador. Aqui em Maricá, a gente está tentando fazer alguma assistência para dar para esse pescador, mas acaba sendo difícil. A gente está num tempo
que, né, não pode se disseminar muito, não pode, né, ter uma fluidez de pessoas e tudo mais, e a gente ter esse grupo que é tão importante sendo negligenciado dentro de algumas políticas. Mas isso é uma questão histórica, como eu falei no início. A gente tem uma negligência já histórica desde os subsídios que foram dados para a pesca industrial, depois não temos nenhum censo formalizado da pesca a nível censitário desses grupos. A gente tem no nível amostral da pesca industrial e artesanal, em 2012 foi o último, mas atualmente a gente não tem. Então, o que a gente vê, na verdade, é que historicamente o grupo estava sendo negligenciado por algumas vezes. A pesca acaba sendo muito impactada por diversos projetos de desenvolvimento. Dentro do meu âmbito da minha dissertação também, eu tentei trabalhar um pouco isso. Até com o nosso pensamento de cidade, eu tentei entrar um pouco nessa questão do desenvolvimentismo versus esse grupo de pescadores, né? E que afetam também diretamente como poluição, eu trabalho diretamente com a poluição, o crescimento também da poluição das lagoas e dos mares. Só um momento. O derramamento de petróleo, como no caso da Baía de Guanabara, entre muitos outros. O que eu acho de importante para a gente fazer atualmente, né, de todo esse ponto de vista, é estimular, né? Estimular, porque são muitos movimentos sociais vêm acontecendo e tem que dar voz cada vez mais a esses grupos, de forma que possibilite cada vez mais a conseguir e a ter mais formas de conseguir que essas questões de desenvolvimento cada vez mais venham ocorrendo, né? Que essa marginalidade venha ocorrendo, essa expulsão desses grupos venha ocorrendo, essa expropriação territorial vem acontecendo, essa perda do saber fazer desses grupos muitas vezes vem acontecendo, essa dificuldade de continuar a geracionalidade, passar de pai para filho, também vem ocorrendo. E é um grupo que, assim, tem uma grande chance de estar, talvez, daqui a algum tempo, bem diminuído, assim, ou até em extinção em alguns pontos, como é o que eu estudo na cidade do Rio de Janeiro, que era um grupo que teve uma abrangência muito grande e agora tem uma abrangência cada vez menor. Eu acho que, dentro do ponto de vista das conversas desse ano, acho que é esse o grande papel que eu quero deixar para vocês, o grande pensamento. Desculpa o áudio, gente, de novo, né? Mas eu acho que quero deixar um pouco essa reflexão, um pouco dessa, como são formadas essas injustiças ambientais e como esses grupos, principalmente de pescadores, são impactados por diversos pontos e muitas vezes a gente nem vê. E essa coisa da gente também estar cada vez mais tentando se aproximar dos movimentos sociais, que eu acho que são eles as respostas para muita da nossa problematização desses pequenos grupos. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada aí pela sua oportunidade. Tá bom? Até a próxima. Vou começar fazendo as perguntas, então. A primeira pergunta é do Humberto Cozinho. O IEMAR, ele faz ações de conscientização ambiental com banhistas nas praias de Cabo Frio? Essa é a pergunta dele. Sim. Nesse momento, como eu falei para vocês, nós fizemos a Colônia de Férias como um projeto piloto, atendendo crianças de Cabo Frio, coisas que eu não falei. Eu falo muito, eu tenho esse detalhe, eu falo muito, eu sou professor, eu falo pra caramba. Então, assim, cerca de 50% das crianças eram crianças que vivem em situação de vulnerabilidade. Eu esqueci de falar isso. E o objetivo era justamente isso. Porque o que adianta? Nós precisamos, como a professora falou, é verdade, nós precisamos deixar um legado. Não precisa só fazer ciência, não adianta. É preciso fazer ciência e praticar a ciência que nós desenvolvemos. Então, sim, esse foi o objetivo da Colônia de Férias, atender as crianças de Cabo Frio, principalmente as crianças em situação de vulnerabilidade, e mostrar para ela que o oceano está sofrendo. Eles são os futuros cientistas, né? Então, se a gente começar por eles, a gente entende que nós vamos ter um planeta melhor, né? Então, essa que era o nosso grande interesse, é mostrar que a criança tem valor e que ela pode, sim, colaborar, ser um ajudador para mudar a situação dos nossos oceanos.
Vou passar agora a fazer... São duas perguntas que eu vou fazer em uma só, acho que fica até melhor, que é para a Ingrid. O Humberto ele pergunta, como você acha que a Covid impactará esses pescadores artesanais, as suas comunidades? E o Leandro também pergunta o que é injustiça ambiental. Então, pessoal, obrigada pelas perguntas, obrigada, Leandro, obrigado, Humberto, pelas perguntas. Saco pela justiça para depois falar do Covid, que tem uma coisa a ver com a outra, né? Justiça ambiental, ele é um movimento meio antigo, né? A gente vem desde a década de 70 com alguns teóricos, como Bullard, Martinez Allier, dentre de outros. É o processo, basicamente, que a gente tem do sul e do norte global, que, basicamente, a gente percebe que o norte tem um grande consumo e o sul produz as riquezas, então vai ter um processo de injustiça, onde a gente vai ficar do sul, vai ficar com os riscos, e os países da Europa e do norte global vão ficar, na verdade, com os produtos e com a grande riqueza. Esse processo ele vai se resvalar diferentes grupos em diferentes esferas, tá bom? Áudio, gente? É importante. Tá? Vai se resvalar em diferentes esferas, na verdade, e que a gente vai se caracterizar, na verdade, com o movimento de justiça ambiental. Por que não de justiça? Porque os pequenos grupos, tal como pescador, ou outros grupos também, quilombolas, indígenas, que agora, por exemplo, sofreu com o Belo Monte das hidrelétricas, são os grupos onde são afetados, né, por essa questão do meio ambiente, por um pensamento hegemônico e único de meio ambiente, que tem a ver com uma expansão europeia desde 1900, desde 1400, que é um pensamento de mundo onde não respeita outras categorias, cosmologias de natureza. Então, vai ser uma questão de desigualdade, né, ambiental que vai ser injusta com um determinado grupo. Eu acho que é mais ou menos esse pensamento do que é injustiça ambiental. Agora, quanto ao Covid, né, e os pescadores, é um pouco do que eu falei. A gente tem um panorama no Brasil muito diferenciado das comunidades, né? São comunidades que são muito dispersas, a gente não tem um censo para saber exatamente quantos são, qual a produção, então fica muito complicado também ter uma dimensão do impacto do Covid exatamente nesses grupos. Eu posso falar um pouquinho, dentro do que a gente está pesquisando, tanto do grupo de Geografia da Pesca, quanto aqui em Maricá, que é um pouco a questão de como fazer políticas públicas que tenham abrangência a esses grupos. O que é um pouco complicado, na verdade, porque mesmo a gente tendo atualmente um benefício de seguro-defeso, ele não é um seguro-defeso que abrange todos os pescadores, né? Porque é um seguro-defeso que tem que ter o RGP, que está fechado há quase 3 anos. Então, é muito complicado. Os pescadores estão sendo muito afetados por essa pandemia, tanto para venda quanto na questão também de poder sair para pescar, como eu falei um pouquinho na minha fala. E eles, no caso, eles estão sendo super impactados nesse momento, até esse momento, né? E o que eu estou vendo, na verdade, é que a gente estão tentando articular esses grupos, né? Ainda mais que esse último secretário de pesca que entrou, né? Está fazendo algumas diretrizes totalmente contrárias, a gente está tentando articular de alguma forma, através de movimentos sociais, de forma que a gente consiga garantir pelo menos algum seguro, algum benefício a esses grupos, mas eles estão sendo amplamente marginalizados, mas isso já vem de um processo histórico, eu sempre vou ter essa defesa. Isso não vai vir desse momento pontual. Agora está só piorando, mas tem um processo histórico já, desde lá do começo, desde da SUDEP, lá, da criação da SUDEP, das políticas públicas, que já vem acontecendo esse grande pensamento contra o pescador, né? Contra o pescador de pequena escala, em detrimento do pescador industrial ou outras atividades. Eu acho que é isso, acho que deu para esclarecer, se não me avisem. É isso, gente. Obrigada. Fazer a pergunta que a Tuane perguntou para a Flávia e para a Júlia, se vocês têm algum tipo de monitoramento de como a ocupação humana nas praias afeta as aves marinhas ou de quais aves estão ocupando as praias. Então, não, a gente não tem nenhum monitoramento em relação às aves. A gente atua na geografia, né? Raramente a gente faz um trabalho com os bichos, apesar de eu ser uma amante da natureza. E por isso eu me aproximo dos biólogos, como a Simone, a Gemília agora, né? A BRB tem sido cada vez mais uma parceira nossa. Então, assim, a gente, na verdade, o projeto, ele tem a oportunidade de crescer ainda, né? Eu acho que
Os bichos, para mim, ainda são muito complexos, mas pelo menos as restingas, eu gostaria da gente começar a olhar mais para elas, né? Porque na cidade do Rio de Janeiro, uma coisa que impacta muito, inclusive a questão da proteção natural da praia, a ressaca, as ações do nível do mar, né, mudanças climáticas, é o fato da gente ter modificado completamente a parte de restingas e de dunas, aonde tem um ecossistema todo, né, também associado aos animais que vivem ali. Então, agora, não temos nada relacionado a isso. Lá no Manguezal de Guaratiba, onde a gente vai de vez em quando, a gente sabe que existe avistamento de aves, né? Existe todo um movimento de fotógrafos que vão para lá fotografar as aves. Mas a gente também não tem ainda uma conexão com eles. Com certeza, né? Agora, durante o Covid, a gente vê que tem um reaparecimento de animais em diversas praias. No Rio de Janeiro, eu acho que a gente já tem uma cidade tão conectada com a natureza, apesar de ser uma cidade enorme, que impacta muito, mas já é muito conectado com a natureza. Então, esse avistamento dos bichos não ocorreu, eu acho, de uma maneira tão alarmante, tão, né, quanto em outros lugares que entraram bichos enormes dentro das cidades, enfim, né, em Veneza, entraram os bichos nadando pelos canais, e aqui não, a gente já avista muito a natureza, digamos, né, mas acredito que por exemplo, a gente teve recentemente, já antes do Covid, as tartarugas colocando ovos na Praia da Barra da Tijuca, né? Isso foi uma coisa muito surpreendente, né? Então, agora... Sim. Eu vou aproveitar o caminho que você está levando para a sua fala, eu vou aproveitar e englobar mais duas perguntas que caminham nesse mesmo sentido, que pode todos também, ou você continuar. Que a Maura Rosa pergunta como a poluição tem afetado a vida marinha. Acho que a Gemília pode falar. E o Glaucio pergunta até que ponto o oceano reage positivamente com o isolamento social. Tem diversas formas de reação, na verdade, né? A poluição, ela vai impactando os oceanos em diversos graus, em diversos níveis. Mas agora, o que está mais sendo visto nas mídias, né? Ou nem tanto nas mídias, eu vi uma outra pergunta, eu estava olhando no chat também, falando sobre as mídias sociais, né? É que o plástico, ele tem impactado bastante. Então, a gente pode dar alguns focos nesses impactos, tanto em micro quanto em macro escala, né? Mas o que assim, mais alarmante inicialmente, quando a gente mergulha, quem é mergulhador, eu acho que sabe um pouco mais disso, a gente vê bastante plástico no mar. Então, é uma coisa assim que eu fico pensando, o que eu posso fazer para reduzir? Então, o plástico, como que impacta, né, a vida marinha? Esses organismos, eles sentem, né, toda alteração. Então, a água, né, se for em nível micro, né, que vai para a água, poluiu a água, né, alterou a bioquímica da água, altera automaticamente todo o ciclo de reprodução, todo o ciclo de sobrevivência desses organismos, porque altera a acidez, altera níveis de salinidade, altera a temperatura também. Então, tem muitos níveis de impactos que pode causar, né, que o oceano pode ter, assim, mas eu penso que nesse atual momento, assim, o plástico é um que realmente está bem complicado, os nossos níveis de consumo, como eu falei, né, e também de emissão de gases, né, de quando a gente pensa, eu tenho um carro, mas eu preciso ir de carro até a farmácia, eu não posso ir andando, a gente pensar também que existe ali um sistema, né, que a Terra, ela circula num sistema completamente interligada e que isso vai afetar, porque a poluição vai diretamente para o mar. Então, a forma com que tem esse impacto é mais esse. E o outro foi se os oceanos reagem ao tempo de isolamento, né? Possivelmente, sim, a gente vai ver isso depois que acabar o isolamento, quando a gente poder voltar a fazer pesquisas, né, para a gente conseguir aferir esses resultados. Mas eu acredito que sim, porque é como qualquer outra coisa, por exemplo, assim, se a gente pega uma água, né, pensando aqui agora, se a gente pega uma água, coloca areia e mexe, no momento que a gente está mexendo, ela está por cima da água, né, se a gente espera um tempo, espera ela decantar, a água em cima vai ficando mais limpa, a areia vai descendo, então ele vai conseguindo filtrar. Então, realmente, assim, eu acredito que sim, é uma percepção minha, mas a gente só vai poder saber, né, aferir isso com certeza, com dados para mostrar, um pouco mais no futuro.
E Então, eu acho que eu vou falar, que eu fiquei agora tentada a falar um pouquinho, antes de vocês. Essa questão de monitorar, eu sempre adoro sensoramento remoto, né, trabalhar com imagem de satélite, então tem muita coisa já sendo produzida, avaliando antes e depois, e durante a pandemia. Recentemente teve um estudo na Itália, tanto em Veneza, quanto em canais fluviais também, quando teve o período daquela quarentena rígida na Itália, a questão dos poluentes, a turbidez da água diminuiu. Então, você consegue inferir que tem alguma mudança no isolamento. Pode continuar. Isso é muito interessante, assim, porque no início da pandemia eu fiquei pensando, assim, né? Porque como eu sou muito ligada à parte do mergulho, eu tenho sentido bastante falta de estar na água, né? Eu fiquei pensando, gente, os peixes devem estar felizes da vida. Imagina as baleias, devem estar cantando horrores e a gente não está nem sabendo. A galera deve estar fazendo festa, sabe? E a gente não está sabendo ainda bem. Que bom que eles estão podendo ter essa oportunidade de dar uma respirada longe de nós, né? Porque realmente não deve ser tão confortável o tempo inteiro a gente fazendo descarga. E linkando também com o que a Flávia falou, né, da cidade do Rio de Janeiro, né, que tem tanta natureza e a geografia da cidade, eu acho que é uma coisa muito curiosa, que eu acho que é importante a gente dizer para a mídia também, né, porque a cidade do Rio de Janeiro, a gente tem uma paisagem marinha absurda, né, uma cidade linda, assim, o mar, ele cerca essa cidade, né, fez parte da colonização dessa cidade. E a gente tem um emissário submarino que vai direto à Ilha das Cagarras, entendeu? Que é um emissário que joga esgoto da cidade inteira ali, direto nas Cagarras. Então, assim, impacta muito. Inclusive, a invasão de espécies exóticas se dá também pelo nível de poluição, porque elas encontram um ambiente propício a sobreviver, porque elas não têm competição das espécies locais, né? Então, impacta bastante. A gente precisa saber, a gente precisa conhecer, a gente precisa buscar como que esses impactos estão sendo feitos nas nossas cidades, né? E o Osni falou das crianças, e eu também penso que as crianças são o futuro da humanidade, assim, né? Que é por elas que a gente tem que começar e é por elas que a gente tem que educar. Então, uma das coisas que eu gosto de ressaltar é que, por exemplo, pegar concha em praia, muita gente não sabe disso, né? Mas não é saudável fazer isso, porque os organismos, eles utilizam essas conchas, tanto para esconderijo, quanto mesmo para utilização. E essas conchas são de carbonato de cálcio e voltam para o sistema. E as pessoas não sabem. Então, aproveitei para já dizer. Legal. Acho que é isso mesmo. Mais alguém? Eu posso passar para a sua pergunta. A gente tem bastante perguntas aqui, é bem interessante. Pode passar, eu acho. Tá. A Helena perguntou para a Gemire, né, se o Brasil explora os oceanos como recurso comercial da maneira como deveria. E aqui, talvez, acho que você, como a bióloga do grupo, pode responder também. Se a piracema é respeitada diante da pesca. Tá, o Brasil não explora os oceanos como deveria. Na verdade, eu acho que nenhum lugar do mundo está explorando os oceanos como deveria. Porque nós estamos num sistema capitalista, né? O sistema do mundo inteiro ainda é capitalista, então a gente precisa consumir muito mais do que, de fato, parar de consumir, né? A gente é uma sociedade baseada no consumo, né? Então, o Brasil ainda tem muito a caminhar para poder tratar os oceanos como eles devem ser tratados, principalmente porque, por exemplo, a gente tem algumas portarias que entram em vigor e são revogadas o tempo inteiro, né? Então, muitos de nós, a gente não sabe, algumas espécies que estão em extinção, por exemplo, tubarão, né? É um recurso que é muito pescado ainda por vários tipos de pesca, tanto artesanal quanto comercial, porque ainda é liberado, só que os tubarões, eles já não têm mais condição de serem pescados, né? E então a gente não tá, assim, a gente não tá muito bem na fita, não, gente. A verdade é essa. E é um dado curioso que esses dias eu estava estudando e acho que muita gente também não sabe. Só tem 40 anos que a gente parou de pescar baleias. Então, assim, 40 anos é a idade da minha mãe. A minha mãe, quando nasceu, assim, ainda estava pescando baleia, né? É uma coisa, assim, para mim, um tanto curiosa, que são animais tão grandes, né? E a gente vê, hoje em dia, tão pouco. Já vi dados falando que, naquela época, a gente já chegou a pescar mais de 7 mil baleias por dia. É uma coisa, assim, gritante, né? Na necessidade, os recifes de corais também foram muito destruídos exatamente por conta dessa retirada para a construção de casas, a utilização de algumas coisas, né? Por causa do cálcio.
Então, tem muito que a gente caminhar, ainda tem muita água para rolar debaixo desse oceano aí, né, para a gente poder melhorar. E sobre a piracema, eu sei pouco sobre a piracema, porque eu sou bióloga marinha, né, mas eu já tinha visto a pergunta, dei um check aqui, e a piracema, ela é uma subida dos peixes, né, então, sim, ele tem os períodos de defesa, então a pesca, ela pode impactar a piracema, mas por lei, ainda bem, já está estabelecido os períodos de defesa, que é a parada da pesca, né, por conta da reprodução das espécies, e aí para cada região é diferente, então a pessoa que estiver me perguntando isso, procura para sua região o período de defesa da piracema e das espécies que pretende ser pescada, né, ou consumidas. Então, o que eu faço, né, eu também não lembro de tudo na minha cabeça, mas, por exemplo, eu vou comer tal peixe, aí eu vou na internet, procuro qual que é o período de defesa. Agora, essa semana, eu fui comer caranguejo, e aí eu já fui na internet e falei, qual que é o período de defesa do caranguejo na cidade do Rio de Janeiro? Para eu poder evitar um consumo ilegal. Aqui, fazer duas perguntas juntas também para a gente englobar melhor a discussão. O Humberto pergunta, né, para todos, diante de tal imponência dos oceanos, por que não vemos nenhuma menção ao Dia do Oceano, ao Dia Internacional dos Oceanos na grande mídia? E o Douglas também, ele pergunta se existe alguma entidade internacional voltada para o uso e conservação dos oceanos, que ajude na comunicação entre os países ou os agentes interessados nesse tema. Quem quer falar, não são perguntas fáceis. A primeira, eu diria que não é uma pergunta fácil, né? Eu acho que a gente está num momento em que, no Brasil, pelo menos, o meio ambiente não tem sido tratado da melhor maneira, né? Já não era, como o Jamile falou, a gente tem muitos problemas já, né? E a gente agora está numa situação ainda pior, eu diria, com o governo que a gente tem, mas a grande mídia poderia estar divulgando, né, o Dia Internacional dos Oceanos. Eu confesso que eu não vejo televisão, então não tenho a menor ideia do que está acontecendo na grande mídia. O que eu vejo são WhatsApp, basicamente, redes sociais, né? E como eu faço parte de muitas redes sociais, todo mundo falou hoje, um é o Fórum do Mar, outra tem relação também, né, a Rede Ibero-Americana de Praias, então eu sempre estou em contato com alguma notícia sobre o mar. Agora, eu acho que tem uma influência aí, né? Primeiro que teve o Dia do Meio Ambiente, semana passada. Que talvez pela proximidade ofusque um pouco o Dia dos Oceanos, né? E eu não sei, eu acho ainda que a sociedade ela não olha muito para os oceanos. E isso é uma coisa até que nós, como geógrafos, podemos pensar também que a gente tem tentado reforçar a área de geografia marinha, que é uma área que não se fala muito, né? Mas veja, na apresentação da Jamile, ela fala tanto, né, da quantidade de oceanos que a gente tem aqui no planeta, que deveria se chamar planeta oceano, né? Mas a nossa conexão com a Terra é tão mais forte, nós somos animais terrestres, né, e não marinhos, que a gente chama de planeta Terra, né? O OSNI fala da importância dos oceanos para a vida, para a saúde, para a segurança, para a educação, para a gente ter uma conexão. Mas isso ainda é uma coisa que a gente tem que se esforçar para fazer. Essa cultura do mar, olhar para o mar, vivenciar o mar, entender que... Porque a gente não entra lá dentro, só o biólogo marinho mergulha lá, o mergulhador, o pescador, né? Então, existe uma barreira, uma fronteira, para a gente até mesmo enxergar. Na verdade, assim, como a gente fala, há 40 anos tinha pesca de baleia. E, por outro lado, não... Vamos dizer, na década de 60, é que ainda se estava descobrindo o relevo marinho. Não se conhecia praticamente nada do relevo marinho do Oceano Atlântico, né? Várias espécies estão ainda por ser descobertas. Muitas e muitas ainda não foram descobertas. A gente sabe que não foram descobertas, porque a gente, né, faz uma estimativa baseada no que já se descobriu recentemente. Bom, ali na Foz do Amazonas, o que se descobriu recentemente foi esponjas marinhas, né? Como assim? Tinha uma riqueza toda ali do lado, né? Então, acho que existe um enorme desconhecimento mesmo, pelo fato da gente não adentrar muito, né, e que faz com que a nossa cultura pelo mar ainda seja algo que a gente tenha mesmo que assim, reforçar, né? É uma pena que a mídia não tenha aproveitado, né? Mas acho que a gente tem que... Foi bom a gente fazer essa live e algumas outras que vão essa semana para tentar trazer isso à tona, né? Acho que é por aí. Na verdade, também é que, no contexto atual,
parece que os oceanos não dão muito ibope, né? Parece que as coisas ruins dão mais ibope do que as coisas que são boas, né? Parece, né? E essa questão do dia do oceano, parece que politicamente não dá ibope. E aí acaba, e como a professora falou, e é verdade, nós estamos ligados, se um dia der ruim no oceano, amigo, acabou o planeta. Não precisa dar ruim no Sol, não. Se der ruim no Sol, acabou o planeta. Mas se der ruim no oceano, acaba o planeta também. Acaba o planeta. E aí a gente precisa olhar para o útero, né? Na verdade, a gente precisa olhar para dentro do útero, né? E como o professor também falou, nós viemos da água, né? O útero do ser humano é o mar, né? A água. Então, precisamos olhar de uma forma muito atenção, respeito e carinho e amor para os oceanos. Porque se nós perdemos o oceano, acaba a vida. O planeta assistir. Eu queria perguntar se vocês querem falar mais alguma coisa a respeito do trabalho de vocês, do oceano. Tenham vontade de falar. Esse é o momento, antes que eu encerre a sessão. Eu quero mais agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês. Tanta gente boa, tanta gente mostrando, né? É tão importante a gente estar juntos nessa, assim, mostrando que a gente também está querendo fazer algo melhor e unidos, né? E trocando e ouvindo cada um sua experiência e podendo falar a sua própria. Eu estou bem honrada de estar aqui com vocês. Eu sou muito grata a todos. E é isso. Nós que agradecemos. Eu também queria agradecer. Eu estive aqui escutando tudo. Hoje não estava na imagem, mas estava escutando todo. Eu escrevi tudo o que eu podia contestar. Agradecer por el convite y siempre cualquier cosa, bandera azul do Perú, estamos para ayudar. Nós temos uma equipe e podemos, como en Mar à Vista, que estamos trabajando con ellos, nós temos a obrigación de hacer educación ambiental en la playa para poder mantener la certificación. Entonces, sean bienvenidas para los proyectos para la Praia del Perú. Eu penso, este ano queria fazer uma feira no Calçador, já que o Calçador lo fechamos para carros. Então, queríamos fazer uma feira, não sei como será, em novembro, diciembre, janeiro, com o tema del coronavirus. Ainda está tudo um pouco ainda está um pouco oscuro tudo. Então, mas se acontecer essa feira dos oceanos na Praia do Perú, ficam já convidadas, mas de educação ambiental nos oceanos. O comitê será oficial, mas já ficam convidadas todas. Eu também queria agradecer, né? Porque eu fui convidada do meu próprio projeto para falar rapidinho, mas eu achei muito legal a iniciativa, fiquei feliz com a participação das pessoas, que eu vi que tinham desde o início mais de 20 pessoas e ninguém foi embora até agora, ou quase ninguém. Enfim, então é bem legal ver que, né, as pessoas ficaram, no YouTube tem mais gente, então agradecer a todo mundo e principalmente as convidadas, né, Indy, Júlia, Gemile, Paloma e a equipe lá do Maravista, que fizeram tudo aí, Breila, João, Júlia, né, e vamos sim continuar nossa parceria, né, em breve, presencialmente. Quero falar rapidinho aí, então, quero agradecer também a todo mundo, obrigada pela oportunidade, assim. Em breve eu vou estar me apresentando minha dissertação também, possivelmente de forma virtual, então todos convidados, eu vou tentar fazer uma coisa um pouco maior para dar acessibilidade para todo mundo assistir, assim. Vai ser bem breve mesmo, estou esperando que seja em breve. Mas eu queria agradecer essa oportunidade, né? A gente conseguiu falar sobre. Obrigada, de qualquer forma. Esperamos até a próxima, então. Tchau, tchau.
Então, quero agradecer. Nós tivemos mais de 200 pessoas nos acompanhando aqui pela RNP, pelo YouTube. Então, queria agradecer as pessoas que seguiram com a gente. Que aqui não se encerre essa conversa sobre o oceano, porque o Dia do Oceano é todo dia, né? A gente mora num planeta rodeado de oceano. Então, que a gente continue essa conversa nas redes sociais, que se tiverem dúvidas, mandar os directs, né, os e-mails. As apresentações vão estar disponíveis, lembrando também que a gente vai emitir os certificados para aqueles que tiverem interesse, então só preencher o formulário, que o João deixou disponível o link. E, mais uma vez, muito obrigada por todos vocês terem aceitado o nosso convite, né, para falar um pouquinho mais do oceano. Então, a gente se encontra, espero que não ano que vem, mas ainda esse ano, para falar um pouco mais, né, desse ambiente. Então, obrigada a todos. Tchau, tchau.